Graça e paz, meus irmãos. Como é que vai você? Como é que está a sua vida? Na meditação de hoje a gente vai ler o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 7 ao 10. Acompanhe junto comigo. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo, e depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Eu quero pensar com você, meu querido, o que significa afirmarmos que somos servos de Deus. Quando a gente diz, eu sou um servo de Deus, o que é que isso significa de fato e de verdade? Essa é uma questão que é muito importante para a gente refletir, especialmente quando a gente pensa, quando a gente lembra que as crenças fundamentais da nossa cultura trabalham pesadamente no nosso coração, na nossa mente, no dia a dia, embaralhando esse significado para nós. Mas é importante a gente pensar nisso também por um outro motivo, não apenas por causa da nossa cultura, mas porque a nossa própria natureza pecaminosa, nossa natureza caída, rejeita fortemente a ideia de sermos servos. Eu falei da nossa cultura. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Nós, do berço, né, vários especialistas falam isso, do berço até o túmulo, nós somos treinados a funcionar como consumidores. Acreditamos que temos o direito de ser feliz, na verdade. Conhecemos e lutamos pelos nossos direitos. Esses direitos eles se tornam, para a gente, muitas vezes sem a gente perceber, uma espécie de território sagrado para nós. E qualquer coisinha que ameace esses direitos, qualquer coisa que se interponha entre aquilo que a gente considera que é um direito nosso, a gente acha ruim, a gente acha um absurdo, a gente começa a se armar, a gente protesta, a gente reivindica. Então, essa é a sociedade, é a cultura na qual a gente está inserido. Essas são as crenças fundamentais da nossa cultura na sociedade de consumo, não é verdade? Você percebe isso? Qual é o problema, então? O grande problema é que essas convicções da nossa cultura, que fazem parte da gente também, elas colaboram enormemente com a nossa natureza carnal. Essa natureza da gente pecaminosa que sempre busca que a gente seja servido ao invés de servirmos aos outros. E mesmo quando a gente afirma que eu sou um servo de Deus, mesmo quando eu falo isso, eu sou um servo de Deus, o que será que de verdade eu estou querendo dizer com isso? O significado da palavra empregada por Jesus, nessa conversa que nós lemos com os discípulos, né, essa conversa que está registrada em Lucas, o significado original dessa palavra é escravo. Ser servo é ser escravo. Nós, como cristãos, nós não funcionamos, nós não somos como funcionários assalariados, que mereçam pagamentos, que mereçam gratificações, promoções por nossos serviços. Não, nós não somos assim. Nós também, quando dizemos que somos servos de Deus,
não é como alguém que está fazendo um favor, que está prestando um favor para outra pessoa, e que talvez mereça um muito obrigado, e que talvez mereça uma concessão por causa do serviço que prestou. Nós também não somos voluntários. Não somos voluntários de uma ONG, não somos voluntários de uma instituição. Se você perceber, a ideia do voluntariado é que o voluntariado ele se envolve, em parte, ele envolve uma parte da agenda dele para se dedicar a uma instituição. Então, o voluntário ele define os limites, todos os limites do serviço dele. Como é que vai ser o serviço, para quem que vai ser, os horários que ele vai estar disponível para fazer aquilo, os horários que ele não está disponível. Tudo isso é definido por um voluntário. Se o chefe desse voluntário respeitar os limites, beleza, ele segue se submetendo às direções lá da liderança. Mas se esse chefe ultrapassar algum desses limites, o voluntário prontamente se desliga daquela instituição, e isso a gente vê muito ocorrendo no dia a dia e nas organizações. A nossa relação com Deus não é dessa natureza, é de outra natureza. Nós somos escravos de Deus. Nós somos escravos, somos servos. O escravo, ele não deve esperar, ele não deve fazer o seu serviço aguardando gratificações, esperando até mesmo os agradecimentos. Veja o que diz o verso 9. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Então veja, querido, na relação de senhor e servo, é normal que o servo não receba bônus, não receba gratificações, porque nós somos apenas escravos. É assim que Jesus explica para os seus discípulos aquilo que a gente é, aquilo que eles são e que nós somos também. Mas você já percebeu como a gente fica chateado muitas vezes quando nós não somos reconhecidos no nosso trabalho, no serviço que a gente prestou? Já percebeu que mesmo sabendo, tendo consciência, nós somos servos de Cristo, isso significa que nós somos escravos. Mesmo sabendo disso, por muitas vezes, uma pontinha de ressentimento pinta lá dentro da gente, não é verdade? Isso faz parte da nossa tendência natural, isso faz parte da nossa carne. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos lutar contra ela, nós devemos dominar os impulsos da nossa carne. Em segundo lugar, o escravo ele deve fazer tudo o que lhe foi ordenado pelo seu senhor. O escravo ele responde e se submete a um senhor que determina os limites do seu serviço. Veja o que diz o verso 10 que nós lemos. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. A nossa postura deve ser, queridos, de mordomia. Como a gente vê, por exemplo, na parábola que Jesus contou no capítulo 12 de Lucas, algumas páginas antes desse texto. Naquela parábola, muito bela, muito bonita que o Senhor conta, o Senhor da parábola ele foi para uma festa de casamento e o servo ficou então na incumbência de abrir a porta para o seu senhor quando o senhor voltasse da festa. Então ele deveria ficar ali de prontidão, vigilante, esperando a hora do retorno do seu senhor, quando ele iria então bater a porta. Mas aí a gente fica, talvez esse servo ficasse pensando: mas já passou da hora do meu serviço. Mas o senhor está demorando muito. Mas e a hora do meu sono? Como é que fica o meu sono? Eu tenho a minha horinha de dormir ali. Mas o Senhor Jesus, ele disse assim: bem-aventurados, Lucas 12, 37 e 38, acompanhe comigo. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes.
Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Lembre sempre, querido, nós não somos voluntários. Nós somos escravos de Cristo. A nossa doação a Deus deve ser completa, deve ser sem restrições. Eu não pertenço mais a mim mesmo. O meu Senhor agora é Jesus Cristo. Ser servo de Cristo é um grande privilégio. Por fim, eu quero pensar com você que, muito embora essa aparente dureza nas palavras do Senhor Jesus, nós não temos, queridos, não temos de forma alguma um Senhor carrasco. Nós não somos mais escravos ou servos de Satanás. O nosso Senhor hoje é o Senhor Jesus Cristo e Ele cuida das nossas necessidades. Ele nos trata como amigos. Mesmo no exemplo que Jesus contou aos seus discípulos, aí no capítulo 17, o Senhor permite que o servo coma e beba. Repare aí no final do verso 8. O Senhor permite que o seu servo coma e beba na hora certa. Mas perceba o que nós acabamos de ler no verso 12. O Senhor Jesus nos disse na parábola que ele contou: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Veja o que o Senhor, na parábola, ele vai fazer quando ele retornar dessa festa de casamento. O Senhor Jesus diz assim na sua parábola: em verdade lhes digo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Veja bem, querido, aqui há uma inversão completa. Os papéis são completamente invertidos aqui. É o Senhor servindo aos seus amados servos. Não foi assim que o Senhor Jesus fez com seus discípulos na ceia. Não foi assim, meu querido. Não é assim que ele faz conosco. O Senhor Jesus se humilhou em nosso favor, se fez carne, viveu entre nós, entregou a sua vida na cruz por amor ao seu povo, e nós somos eternamente gratos a Ele por isso. Então, por gratidão, por amor a Cristo, porque Ele nos amou primeiro, sirva a Deus, meu irmão. Essa é a mensagem do Senhor para o meu e para o seu coração hoje. Por amor a Deus, porque Ele nos amou primeiro, sirva ao Senhor, sirva ao próximo, abandone os seus direitos, abandone os ressentimentos, abandone aqueles limites pré-fixados por você mesmo e se entregue ao Senhor como servo, como escravo. E que a gente descubra a grande satisfação, a bem-aventurança de viver o que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu irmão.